Está escrito assim. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: e este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Senhor, nós queremos louvar o Senhor. Obrigada por tudo, pela vida, pela oportunidade de viver. Obrigada por todo o cuidado e favor do Senhor para conosco. Está aqui, Senhor, as nossas mentes, da mesma forma o nosso coração. Aprendendo com a Tua palavra, nós nos tornamos seres humanos melhores. Confrontados por Tua palavra, aprendemos a mudar de vida. Estende a Tua mão para conosco, Senhor. Enquanto nós aqui estivermos, cuida dos nossos lares e dos nossos. Não permita que nada, ninguém venha intervir no que o Senhor tem para a nossa vida. E que os nossos olhos, os nossos ouvidos sejam, Senhor, então abertos para ouvir e para ver, para entender o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Pode sentar. Bom, eu vou procurar ser um pouco sucinta, né? Esse texto está falando da cura de um homem. Um homem e 3 problemas. Você pode repetir comigo? Um homem e 3 problemas. Problema número 1, ele era cego. Número 2, ele era mudo. Número 3, ele ainda estava endemoniado. Alguns estudiosos dizem que a cegueira e a mudez era por causa da opressão, na verdade, da possessão. Existe uma diferença de opressão e possessão. Opressão é tudo aquilo que nos imprime, ou comprime, ou espreme, nos aperta de fora. Possessão é aquilo que domina por dentro. Esse homem aqui, ele estava endemoniado, possesso. O texto está dizendo então que ele foi levado a Jesus. Só que ali havia 2 grupos de pessoas. Havia aquele que admiravam o que Jesus fazia, mas havia aqueles que criticavam o que Jesus fazia. Sabem que sempre vai existir isso, aqueles que admiram e aqueles que criticam. Jesus estava ali, esse homem foi levado, cego, mudo e possesso. Aí o texto está dizendo então, tão interessante, porque diz assim, olha: trouxeram cego, mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver.
Aí toda a multidão dizia: este, porventura, é o filho de Davi? Só que quando isso acontece, é tão interessante, porque o Beelzebul foi um deus criado pelos filisteus, adorado pelos filisteus, adorado pelos cananeus. Beelzebul, o deus das moscas. É tão assim, porque quando Jesus ele opera ali e liberta aquele homem, e não só liberta, faz com que aquele homem passa a enxergar e a ouvir, aquele grupo de pessoas falou: uau, esse é o filho de Davi. Eles admiraram, ou ficaram admirados com aquilo que Jesus tinha feito. Em contrapartida, os fariseus então olharam e falaram assim: ele não está fazendo isso em nome de Deus, não. Ele está fazendo isso em nome de um Deus chamado Beelzebul, o Deus das moscas. Ele está curando este homem, ou curou este homem, no nome e no poder desse Deus. Só que Beelzebul foi um Deus criado por homens, e isso existe até hoje. Deuses que o ser humano cria, deuses em que o ser humano se prostra e adora. A pergunta é: se de fato são criados por homens, são feitos de estátuas, porventura esses deuses têm poder algum? Sim ou não? Ou assim? Só que nós estamos falando de Jesus. Os fariseus, eles estavam ali, e o que Jesus fez incomodou eles, inquietou, e eles começaram a murmurar. Jesus, conhecendo o pensamento deles, olha o texto: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus estava dizendo assim: demônio expulsa demônio? Demônios expulsam demônios? Não. Porque o reino das trevas não é dividido. É tão interessante isso, porque eu não sei se você já ouviu falar, se você já aprendeu isso, que um demônio ou um espírito, ele não passa na frente do outro, maligno, ele não passa. Então funciona assim: quando espíritos vêm para atacar alguém, para afligir alguém, para, oprimir alguém, para possuir alguém, para tentar contra alguém, se é um demônio de vício e ele não consegue, ele sai e o outro demônio vai atacar aquela pessoa em outra área. Você me entende? Não é dividido. Jesus está dizendo assim: o reino das trevas não é dividido, porque se ele for dividido, ele não vai subsistir, ele não vai conseguir avançar. É a mesma coisa se uma casa também for dividida, se uma igreja for dividida. Os fariseus que estavam ali ficaram incomodados, na verdade, não foi porque o homem tinha sido liberto, não foi porque o homem havia recebido a cura, mas qual a fonte que tinha vindo. Às vezes nós nos preocupamos e nós ficamos incomodados, não é com o fato de que algo bom aconteceu na vida de alguém, não é porque a libertação chegou na vida de alguém, não é porque a cura chegou na vida de alguém, mas de onde está vindo? De onde veio? Quem fez? Quem libertou?
quem curou? Quem curou aquele homem? Os fariseus que estavam ali, eles não estavam nem aí para isso não, mas eles murmuravam dizendo, e aí eles se levantaram e disseram assim: esse aí não está fazendo em nome do Deus Altíssimo. Tudo que ele está fazendo por Beelzebul. Aí Jesus entra, sabe, Jesus é tão maravilhoso. Assim, como? Então, o que eu estou fazendo aqui não é o meu Pai em si que está fazendo? Todas as vezes em que Jesus entrou para libertar a vida de alguém, expulsar, exorcizar demônios da vida de alguém, o próprio Deus exerceu essa soberania para que então todo o poderio dele pudesse ser então sobre Satanás, todas as vezes. E é por isso que Jesus entrou e ele falou: como? O que vocês estão falando? Vocês estão dizendo que foi Beelzebul que fez isso aqui? Vocês estão dizendo que não é o Deus poderoso que fez isso aqui? Vocês estão querendo, vocês estão falando que a obra tão poderosa que foi realizada na vida deste homem, vocês estão querendo dar essa glória a um Deus criado por vocês? Ele sonda e sabe os pensamentos. Vocês estão doidos? Os fariseus eram maus, as suas palavras eram más, porque eles transbordavam de um coração mau. Eles eram maus, as palavras eram más, porque transbordava de um coração mau. O que a boca fala é muitas vezes o que estava ocupando o coração, os pensamentos, por tanto tempo que precisava achar uma expressão vocal. Eles estavam ouvindo. Jesus não foi a esse homem. Levaram esse homem a Jesus. Um homem, 3 problemas. Um homem, 3 problemas. Há uns sim que vão enfatizar dizendo que ele estava assim mudo e cego porque os demônios haviam feito isso. Sabe que esse homem, ele não nasceu cego. Ele não nasceu mudo. Todas as vezes que alguém nascia assim, o próprio texto deixa muito claro que era dessa forma. E aqui nesse texto não está dizendo. Então tudo leva a entender que ele não nasceu mudo e nem cego. O que aconteceu no decorrer da vida dele? Não sabemos. Como ele ficou mudo? Não sabemos. Como ele ficou cego? Não sabemos. Só que aqui Mateus está dizendo que ele ficou assim para completar o pacote, ficou possesso, dominado. Eles pegaram ele e levaram para Jesus. Por que então? Jesus pode resolver. E é assim que a gente faz. Sabe que às vezes o Jesus, ele não vem a nós e diz: eu vou resolver. Ele espera com que nós levamos a ele o problema, aquilo que é impossível para a gente, e a gente leva. E talvez foi assim que você entrou no culto hoje, trouxe para Jesus um problema. Eles levaram para Jesus um cego, um surdo e endemoniado. 3 problemas: cego, quer dizer, me perdoe, mudo e endemoniado. Não
não podia ouvir. Aí Jesus chega e resolve. Enquanto havia um grupo aqui que dizia: uau, 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 esse é o filho de Davi. Esse grupo aqui dizia: não é Deus que está fazendo isso aqui, não. Ele não está fazendo isso em nome de Deus, não. Por Jesus conhecer então os pensamentos, Jesus então, ele se posiciona, porque foi expresso, foi falado, foi expressado, aquilo que estava no coração dos fariseus, e eles disseram: ele está fazendo isso em nome de um Deus criado por mãos humanas. Beelzebul, príncipe dos demônios. O posicionamento de Jesus. Se os sentimentos afetivos e os pensamentos são maus, os pronunciamentos também serão. Se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos são maus, a pronúncia da nossa fala vai condizer com aquilo que nós pensamos e sentimos. E isso vai ficando lá dentro, só que nós não resistimos, e com o tempo, isso vai ser o quê? Expresso na nossa fala. De alguma outra forma. Expresso, falado ou demonstrado com a nossa linguagem, com as nossas ações. O fariseu não está preocupado com o sinal, mas ele estava preocupado com a origem do sinal. Quando você vai lendo mais esse texto, você vai perceber então que Jesus fala: a blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão não, é direitinho. Sabe o que Jesus estava expressando mais quando ele estava falando ali? Ele estava dizendo assim: todas as vezes que alguém se opõe ou atribui as ações, as obras de Deus ao diabo, está na verdade impedindo de Cristo chegar no coração de alguém. Todas as vezes que o ser humano atribui uma obra divina, atribui isso ao diabo, ele está causando um empecilho para que Cristo chegue no coração de alguém. Jesus estava ali. Aquele que estava ali vendo falou: uau, esse é o filho de Davi. Cristo estava entrando no coração. Aí os fariseus disseram: não é Deus que está fazendo. Jesus se posiciona e diz: espera aí, eu vou entrar no coração dessas pessoas, eu estou querendo entrar no coração dessas pessoas, e vocês estão querendo atribuir aquilo que o meu Pai está fazendo a outro Deus que vocês criaram? Todos, o exorcismo praticado por Jesus, o próprio Deus estava em ação. Diga assim: o próprio Deus. Diga mais forte: o próprio Deus estava em ação, exercendo o seu domínio sobre o reino mal. Toda vez. E eles queriam arrancar isso, tirar isso, terceirizar isso. Pensamentos maus, palavras más. Olha o texto.
Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si. Como pode, ou como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios, oh gente, que doideira, por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, digo, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eu aprendi quando nós começamos a fazer a faculdade teológica, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos julgar uma ação, uma manifestação ou algo que está acontecendo em um ambiente. Temos que ter muita convicção e muito discernimento para falar se é Deus ou se não é. Eu costumo dizer assim: se alguém falou, Deus falou, eu me calo. Porque se Deus falou, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele falou. Gente, isso aqui é tão sério, porque se eu falo na certeza, com clareza daquilo que eu estou falando, e eu digo, isso aqui não é Deus, sabendo eu que é Deus, eu estou blasfemando, e isso é perigoso demais. Eu estou atribuindo uma ação divina a Satanás, e os fariseus disseram isso, e Jesus falou: vocês são doidos? Vocês estão atribuindo uma ação divina a Satanás. Olha o perigo daquilo que sai da nossa boca. Sabe, eu fiquei prestando atenção nos louvores. Olha o perigo que sai da nossa boca. A seriedade disso. E Jesus deixou bem claro: espera aí, eu sou filho de Deus. Cheguei para expulsar demônio em nome de Beelzebul, não, porque Beelzebul de demônio expulsa demônio, não. Que doideira. Os espíritos, o diabo, ele é tão enganoso que ele vai iludir muita gente, e é por isso que tem um monte de gente assim. Aí vai na cartomante, que vai não sei aonde, que faz despacho de não sei aonde, que faz. Aí funciona assim, ó, um sai, outro entra. Um sai, outro entra. Um sai, outro entra. Jesus, quando dá ordem, ou quando ele faz o exorcismo, quando ele opera nessa libertação, a casa fica limpa, para que ele entre, para que ele esteja ali, para que ele seja o centro. E eles se levantaram e dizendo: não é Deus que está fazendo. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é Deus que está fazendo. Não, isso aí não é Deus. Tem certeza? Porque se você tem certeza que não é Deus, amém. Se você não tem certeza, ó. Se você tem certeza que é Deus e você está dizendo que é o diabo, meu irmão, nem o cinto que você colocar apertado vai segurar a sua partida. Isso é muito sério. Jesus olhou e falou: vocês estão ficando doidos. Se é o próprio Deus agindo aqui, Jesus estava dizendo assim: é o próprio
por isso que a gente não brinca em culto, é por isso que a gente não brinca com essas coisas, não. Você não tem certeza que é Deus? Se você tem a certeza que é Deus, aleluia. Se você tem a certeza que é Deus, e só porque não está agradando a você aquilo que Ele está falando ou fazendo, e você diz, não é Deus não, hein? Não é isso aí não, é cuidado. Quem mexe com fogo se queima, irmão, não sobra nem pedaço. Aqui, veja. É só você continuar lendo e eu vou terminar. Olha o que o texto diz. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, presta atenção nisso aqui, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Tem gente brincando demais com coisas. Deus falou, pastora, Deus está me falando. Uma vez que nós falamos, se é de nós, então nós vamos ter que responsabilizar por aquilo que estamos falando. Se é Deus, não se preocupe não, porque Ele é responsável por aquilo que Ele fala e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Se é o diabo, o próprio Deus envergonha o inferno e o nome dele é glorificado. Pronto, acabou. A questão aqui é o que nós estamos falando. A quem nós estamos atribuindo? A quem nós estamos levantando o trono? Para quem nós estamos construindo altares? Por que tem um monte de gente com a vida toda destruída? É por causa de ouvir que Deus está falando. Foi Deus? Vai acontecer. Não foi Deus? Não vai. Deus falou? Falou. Deus fez? Deus fez. Está muito claro o texto, porque disse assim o texto, e trouxeram-lhe a Jesus. Jesus foi o libertador. Jesus estava ali e Ele estava para libertar, para salvar, para restaurar. O homem chegou com 3 problemas, saiu sem nenhum. A questão aqui não é se ele saiu resolvido ou não. A questão aqui é de onde veio? Quem fez? O fariseu se levanta e fala: tá enxergando? Tá falando? Não tá endemoniado mais não? Isso aí foi o Deus da música. Gente, que doideira. Quem fez isso aí foi o Deus da música. Foi Deus não. Quem fez esse homem aí falar? Não, é isso que eles estavam falando. Este aí, eles pronunciaram, a boca falou o que o coração e a mente estavam cheios. Eles chamaram Jesus de este aí. Olha, gente, este aí. Olha a irreverência, o desrespeito, a falta de temor.
E eles sabiam quem era Jesus, gente. O fariseu sabia quem era Jesus. Eles estavam fazendo aquilo e falaram aquilo conscientemente do que eles estavam falando. Eles sabiam que Jesus tinha feito. Eles sabiam que Jesus tinha libertado. Eles sabiam que Jesus tinha curado. Eles sabiam e eles falaram conscientemente por maldade. O coração dos fariseus estava cheios de maldade. A mente estava cheia de maldade. Então não dá para sair bondade de uma boca cujo o coração e a mente só tem coisa ruim, irmão. Não dá. Eles sabiam o que eles estavam falando. Conscientemente. É por isso que Jesus se posicionou e falou: vocês sabem exatamente o que vocês estão falando, né? Vocês estão blasfemando contra uma ação divina. Vocês têm ciência do que vocês estão falando, e por causa da ciência, consciência que vocês têm do que vocês estão falando, não haverá perdão a vocês, nem aqui e nem nunca. Vocês estão falando isso e estão impedindo de que Cristo, eu entre no coração dessas pessoas. Vocês não estão preocupados com ele, não? Vocês não estão preocupados se ele está curado? Vocês não estão preocupados se eles estão libertos? Vocês estão preocupados comigo, o que estou fazendo? Vocês estão atacando não é ele, não. Vocês estão atacando a mim que estou fazendo. Todas as vezes que nós falamos que não é Deus, ciente de que é Deus, nós não estamos atacando a vida de quem Deus fez. Nós estamos indo contra o próprio Deus que fez. Já fez solidariedade disso, não? Irmão, ficou. Se eu tenho certeza de que é Deus, se eu tenho certeza de que é o inimigo, irmão, a gente também não pode deixar o inimigo ficar brincando na igreja, não. Eu entendo isso. Agora, se eu não tenho certeza, irmão, fica quietinho na sua, não fala. Porque às vezes a pessoa não fala, mas ela vai pensando, e ela vai deixando o coração, vai pensando, deixando o coração, deixando o coração, e vai chegar um tempo em que ela não vai aguentar, e ela vai dizer: vai, Jesus está falando assim, um reino dividido, ele não é feliz. Não existe. Uma casa dividida não existe. Uma igreja dividida não existe. Deixa eu falar um negócio que é meio assustador, mas é fato, é verdade. Toda igreja vai existir dois grupos: daqueles que sim e daqueles que não. Daqueles que entendem e reconhecem Deus, e daqueles que sabem quem é Deus, mas não tem temor a Deus e se volta contra Deus no próprio reino de Deus. Toda igreja tem isso. Ah, lá naquela igreja, lá na Rocinha, tem. Ah, mas naquela igreja de 1000 pessoas? Tem. Naquela igreja de 100 pessoas? Tem. Deus está trabalhando. Gente, eu fui estudando isso aqui. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e eu conscientemente vendo que é Deus, porque Deus é claro no que faz. Deus é perfeito no que faz. Em Deus não há dúvida, irmãos. Pastor, é quinta-feira exatamente. Em Deus não há dúvida. No que Deus faz, não há. Ele é claro e ele é detalhista no que ele faz. Ele não monta um quebra-cabeça e deixa uma pecinha fora do lugar, não. Ele é perfeito no que faz. A obra de Cristo foi perfeita na vida daquele homem. Os demônios saíram.
começou a falar. Gente, como é que um ser humano em plena ciência tem a coragem de dizer, isso é muito falta de temor, tem a coragem de dizer que não é Deus? Como? Se alguém então entrou por essa porta e ele ficou possesso, ela ficou, e aí Deus libertou. Se você não tem certeza, fica calado. Isso foi Deus não, hein? Isso é emoção purinha, só para chamar a atenção. Você tem certeza? Você teve o discernimento claro? Se você não teve, ó. Porque não foi Deus não, porque, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem condição? O diabo tem esse poder de dar vida para alguém, irmãos? O próprio Deus agiu ali. O próprio Deus se manifestou. O próprio Deus mostrou o seu domínio. É sério isso quando nós falamos, Deus está aqui, Deus está falando, Deus está fazendo. Cuidado com os pensamentos, cuidado com o pré-julgamento, cuidado com os sentimentos. Guarde o seu pé quando você entrar. Guarde o seu pensamento quando você entrar, porque pode ser que às vezes o inimigo está fazendo, porque eu estava explicando isso para alguém. O diabo ele é mestre em imitar tudo que Deus faz. A fala, as ações, e ele faz quase que perfeito. Mas ele não consegue chegar na perfeição. Deus é perfeito. E por causa disso, muitos de nós não conseguem distinguir, discernir o que é e o que não é. A diferença é que esses fariseus, eles sabiam quem ele tinha feito. Só que eles não estavam aceitando o Cristo da verdade. Eles não estavam aceitando Jesus ali. Eles não estavam nem aí por aquele homem lá, não. A gente precisa entender, irmãos, que o diabo ele quer destruir a nossa vida. Não é porque nós somos queridinhos dele, não. É porque ele é totalmente oposto a Cristo. Ele quer atacar Cristo. Por isso que Jesus falou assim, todas as vezes que vocês forem perseguidos, não é por causa de vocês, não. É porque eu estou na vida de vocês. A gente não é nada, não, gente. Quem a gente é? O que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer? Agora pensa comigo, eu estou com esse problema. Só tá, pastor? Aqui. Jesus não veio, eu levei. Jesus está aqui. Ninguém pode resolver. Eu trouxe para o Senhor. Aí Jesus olhou e falou, tá bom, eu vou resolver. Presta atenção. Um público que estava ali, uau, Jesus vai fazer. Uau, Jesus está fazendo. Meu Deus, Jesus está manifestando. Que presença é essa? É o filho de Davi em nosso meio. É Jesus falando, é Jesus fazendo. Aí o outro grupo está assim. Sei não, hein? Eu acho que não é Deus não. Sabe aqueles que são termômetros de espiritualidade? Tem uns que são termômetros de espiritualidade. Jesus acabou de fazer. O homem ficou liberto, os demônios saem. Que maravilha, que obra poderosa. Você acha que você consegue expulsar demônios sozinho? Vai, o Senhor do que vem. Se não for Jesus na nossa vida, irmão, não vai. Se não for Deus, não vai.
se fecha, tem um monte de gente querendo expulsar demônio na carne. Vai apanhar. Não é no meu nome. Sai em nome da Arlete, vai apanhar Arlete e quem tá lá? O resto tá lá. Ah, é no nome de Paulo. É no nome, sabe, de Marcos, de Lucas, de João, de Isaías, de Jeremias. No nome dele há poder. No sangue dele tem poder. Sabe como é lindo isso? Porque Jesus estava ali como homem e ele expulsou o demônio, curou o homem, mas o Deus Pai estava ali pelo presente. Ele disse assim: Satanás, mais ou menos aqui, Satanás, eu tenho domínio sobre você, ainda que você seja o príncipe desse mundo. Deus estava dizendo assim: você já foi destruído. Você ainda está agindo porque eu estou permitindo, mas o seu fim já está determinado. A questão é que nós estamos, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque dependendo da nossa fala, do nosso comportamento, das nossas ações, nós estamos levantando altares a outros deuses. Nós estamos tirando Deus daqui e dizendo: Deus, dá licença. Porque agora o trono não é seu. Dá licença, porque agora é outro que eu criei. Dá licença, porque agora é outro que doideira é essa aqui? Uma obra tão perfeita, eu dizer assim: foi o Deus das moscas. O Deus das moscas. Vocês já viram o que é mosca? O que a mosca faz, gente? Alguém pode dizer? Hã? Bicho. E pra onde a mosca vai, gente? Procura o quê? Olha isso aqui. Sabe o que eles estão falando? Dizendo assim: olha isso aqui. Olha isso aqui. O homem estava endemoniado. Ele está dizendo assim: o Deus que nós criamos, que gosta de lixo, foi tirar o outro lixo que habitava no homem. Ó! Oh! É só você parar para pensar. Vocês me entendem isso? Agora, tem como alguém que está muito sujo limpar um ambiente que está sujo? Só pensar. Jesus falou: vocês estão doidos da cabeça. Porque eu estou tirando esse homem da aflição. Vou fazer esse homem, eu estou fazendo esse homem, então, falar, a ver. E vocês estão dizendo que é o Deus que gosta de sujeira, de lixo, que está fazendo isso? Todas as vezes que nós atribuímos uma ação, isso aqui é um peso de responsabilidade muito grande, o que eu estou dizendo, porque todas as vezes que nós falamos ou nós atribuímos uma ação divina a um Deus estranho, nós estamos dizendo assim: esse Deus que é puro, esse Deus que é perfeito, esse Deus que é grande, não tem a capacidade de fazer. Quem fez foi o Deus que gosta da sujeira, da imundície, do erro, é que está operando. Nós estamos tirando Deus, o verdadeiro, e colocando um Deus falso. E isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Nunca pensou nisso, não? Aí Jesus está dizendo assim: toma cuidado com o que vocês falam. Se vocês não têm ciência ou discernimento do que vocês estão falando, melhor que se calem, porque se tem a ciência do que vocês estão falando, isso servirá de juízo para vós no fim.
manifestação? Aleluia. Glória a Deus. Se há alguma manifestação estranha, e eu volto um pouquinho atrás, porque eu disse que o diabo ele é imitador de tudo quanto Deus faz. Por isso que tem falsas revelações, visões e profecias. Porque ele quer imitar em tudo que Deus faz. Se você tem pleno discernimento de que não é Deus, então rejeite. Se você não tem o discernimento, porque talvez você vai estar expulsando aquilo que Deus está fazendo. E talvez você vai estar aceitando aquilo que Deus não está fazendo. Aí outro ponto é esse aqui. Se eu tenho a ciência de que é Deus e eu não quero aceitar o que Deus está falando ou fazendo, eu vou dizer assim: não é Deus. Vou repreender, irmão, que é o diabo. Repreende que é o diabo. Aí Deus fala: você está atribuindo uma ação minha a Satanás? Você está ciente disso só porque você não está gostando daquilo que eu estou fazendo? É só porque você não está gostando daquilo que eu estou falando? Você está querendo colocar no meu lugar um Deus que você mesmo criou, levantando um altar no lugar que deveria ser o meu. Você tem ciência disso? Jesus está dizendo: vai fazer. Você tem ciência, está falando, né? Aí Jesus disse assim: vocês estão pensando que vocês estão falando, porque vocês estão falando que eu, o Cristo, estou expulsando demônio nesse homem, curando esse homem, em nome de um Deus que nem poder ter. Eu estou fazendo isso aqui? Vocês estão falando? Disse assim: então por causa disso, sem ciência disso, no lugar de vocês, quinta-feira. Obrigada. Os louvores hoje, eu já fecho. Foram todos muito bem direcionados nesse sentido. Eu queria que você ficasse de pé. Homens criam para si deuses, quando Deus é o Criador. O final da minha mensagem é esse aqui: não atribua as obras de Deus a deuses estranhos. Diga comigo: eu não posso. Diga forte: eu não posso atribuir as obras de Deus a um Deus estranho.